Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog CienCTech e você está assistindo a mais um CienCTech TV. No programa de hoje, vamos saber um pouco mais sobre os misteriosos objetos conhecidos como glóbulos cometários. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal. Atualmente, com todas as notícias aí sendo divulgadas rapidamente pelas redes sociais, pela internet, e você quase que em tempo real tem acesso ao que os grandes observatórios no mundo todo estão observando, estão fotografando, isso aí abre uma chance muito grande para que a gente possa pegar algumas dessas imagens e aí tentar se aprofundar um pouco mais e aprofundar um pouco mais o nosso conhecimento em determinados objetos, em determinados fenômenos que são identificados por esses grandes observatórios. Um desses objetos, e é o que nós vamos tratar aqui nesse vídeo hoje, chamam glóbulos cometários. São objetos misteriosos, são objetos pouco conhecidos e objetos muito complicados de serem observados. Para a gente começar toda a história, em 1876 foram observados pela primeira vez um tipo de objeto que parecia muito com um cometa. Ele tinha uma cabeça, um núcleo, uma coma e uma cauda que parecia muito com um cometa, mas não era um cometa. Então, por essa semelhança com o cometa, os astrônomos na época deram o nome para esses objetos de glóbulos cometários. Os primeiros foram descobertos em 1876 por observações feitas com o telescópio Schmidt, que é um telescópio do Reino Unido, mas que fica na Austrália. Fatos interessantes sobre glóbulos cometários. Todos eles estavam situados numa mesma região do céu, uma nebulosa quente, conhecida como nebulosa GUM. E outra coisa interessante é que esses objetos, todos eles tinham um núcleo, né, como eu falei, um núcleo composto por uma poeira e por gás super denso, e depois uma cauda bem mais tênue. E o interessante de todos esses objetos aí que foram observados é que todos eles tinham a cauda apontando na direção contrária da remanescente supernova da Vela. Embora os glóbulos cometários sejam objetos que estão próximos da Terra, localizados aqui na Via Láctea, bem perto da Terra, eles são muito complicados de serem observados, porque eles são muito tênues, o brilho desses objetos é muito fraco, o que dificulta muito a observação e o que dificultou muito a descoberta desses objetos, tanto que eles só foram descobertos em 1876. Outra característica geral aí dos glóbulos cometários é que eles são sempre pequenos, eles não são objetos muito extensos, eles estão localizados em nebulosas também isoladas e são rodeados por uma região quente de gás ionizado. Mas por que esses objetos adquiriram essa forma tão interessante? Os glóbulos cometários têm essa forma de cometa. Os astrônomos não estão bem certos ainda do que deu essa forma aos glóbulos cometários, mas atualmente existem duas teorias que tentam aí explicar a forma desses objetos. A primeira teoria diz que esses glóbulos cometários se formaram em nebulosas esféricas. Essas nebulosas, com o tempo, elas foram sendo destruídas pelo vento estelar proveniente de explosão de supernovas, e esses glóbulos então saíram na forma esférica de dentro dessas nebulosas. A outra teoria diz que esses objetos podem ter sido esculpidos pela radiação, pelo vento estelar produzido pelas estrelas do tipo OB. Então essas estrelas sopram esse vento estelar, produzem esses objetos, mas antes elas produzem aqueles objetos que a gente conhece como trombas de elefante. E depois as trombas de elefantes evoluem para os objetos conhecidos como glóbulos cometários. Então são essas duas teorias aí que atualmente estão em vigor, tentando explicar por que esses objetos têm essa forma tão interessante assim. Para que os astrônomos possam então definir melhor o que originou esses objetos, a sua evolução, a sua história de vida, é necessário então fazer medidas das propriedades físicas desses objetos. Então, um próximo passo para o entendimento melhor dos glóbulos cometários seria realizar medidas sobre sua massa, sua temperatura, sobre sua densidade, sobre sua velocidade. Tudo isso caracterizaria melhor esses objetos. Hoje tudo isso é possível porque o telescópio sul europeu, o ESO, ali no Chile, ele possui o ALMA, que é o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array. É aquele conjunto de 60 antenas gigantesco que pode fazer medidas desse tipo que os astrônomos precisam para caracterizar melhor os glóbulos cometários. Então, atualmente, com o avanço da tecnologia, com os observatórios que se tem, é possível entender melhor sobre esses objetos. Falando em ESO e falando em glóbulos cometários,
queria mostrar aqui para vocês uma imagem que foi lançada essa semana pelo ESO de um dos mais conhecidos, de um dos mais famosos glóbulos cometários, o chamado CG4. O CG4 é um glóbulo cometário que também recebe o nome da mão de Deus. Dependendo da imagem que é feita e dependendo do comprimento de onda que é usado, esse glóbulo cometário lembra muito uma mão com os seus dedos. Então o VLT, o Very Large Telescope do ESO, fez uma imagem super recente, que foi lançada essa semana, do glóbulo cometário CG4. O CG4 localiza-se a aproximadamente 1.300 anos-luz de distância da Terra, na direção ali da constelação da Popa. Estou colocando um mapinha aqui para vocês verem aonde que é a localização do CG4, quem um dia quiser ir com um telescópio potente, quiser tentar observar esse tipo de objeto. Nessa nova imagem feita pelo VLT, obviamente é uma imagem de super detalhe, porque o VLT é um telescópio usado para imagiar com detalhes objetos. O que a gente vê é a cabeça ali, o núcleo do CG4. A gente não consegue ver o objeto como um todo, e só esse núcleo que é mostrado, ele tem 1,5 anos-luz de diâmetro. A cauda do glóbulo cometário, que caracterizaria ele melhor, ela não aparece nessas imagens feitas pelo VLT, mas ela tem cerca de 8 anos-luz de comprimento. Então essas aí são as principais características do CG4. A nossa sorte, e a gente só consegue ver esse glóbulo cometário, CG4, porque o núcleo dele é formado por uma densa nuvem de poeira e gás. A gente não conseguiria ver ela, mas a gente consegue ver por quê? Porque a nebulosa ali perto possui estrelas que irradiam, essa irradiação das estrelas ilumina essa nuvem de poeira e gás. Então, devido à radiação proveniente de outras estrelas, a gente consegue ver toda a beleza desse objeto, desse glóbulo cometário. Então é graças a isso que a gente consegue ver. Dentro do glóbulo cometário existe uma grande atividade de formação de estrela. Acredita-se que o CG4 apresenta-se, ainda tem poeira, ainda tem gás e poeira suficiente ali para formar muitas estrelas do tamanho do Sol. E a sua atividade é muito forte. Essa atividade também ela se deve ao fato das estrelas próximas ali, as estrelas mais massivas próximas, ionizarem toda aquela região, e essa ionização permitir com que dentro do glóbulo cometário CG4 a atividade de formação de estrela seja algo muito intenso atualmente. Essa imagem feita pelo ESO, ela foi feita dentro de um programa do ESO chamado Joias Cósmicas do ESO. Esse programa ele visa usar o tempo ocioso dos grandes telescópios do ESO para fazer imagens de objetos interessantes, de objetos bonitos que tem no céu. Essas imagens e os dados obtidos eles são disponibilizados publicamente para que, se alguém quiser fazer algum trabalho científico com esses dados estão disponíveis, mas não tem objetivo nenhum científico a princípio. É simplesmente utilizar o tempo ocioso e registrar esses objetos interessantes que tem no céu. Muito bem, pessoal. Então isso aí foi uma pequena descriçãozinha do que são esses tipos de objetos misteriosos ainda para os astrônomos, e acredito que daqui para frente, com a potência dos telescópios, com o avanço da tecnologia, a gente vai poder entender muito melhor eles, os glóbulos cometários. Essa imagem do ESO fez muito sucesso. Essa imagem do ESO eu esqueci de falar, mas ela foi chamada da boca do monstro, porque o jeito que a imagem foi apresentada, ela lembra muito que o núcleo do glóbulo cometário parece a cabeça de um monstro com uma boca aberta. Então essa imagem está sendo chamada de a boca do monstro. Eu vou deixar aqui no link toda a descrição tirada do press release do ESO. No blog.cienctech.com.br tem lá um post que vai ter todas as imagens, todo esse texto, e esse vídeo também vai tá dentro desse post aí para a gente fechar esse bate-papo aqui sobre glóbulos cometários. Muito legal, é muito interessante estudar esse tipo de objetos. São objetos assim complexos, complicados, mas que podem fazer com que a gente entenda melhor, principalmente a parte de evolução estelar. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu joinha, deixa o seu comentário, compartilhe o vídeo nas redes sociais, se inscreva no canal. Essa troca aí de informação entre eu aqui e vocês aí é muito interessante para mim. Tudo isso que eu falei não custa nada para vocês, mas para mim é muito importante, porque dá aquele incentivo para eu voltar aqui e fazer mais vídeos. Deixem aí nos comentários que outro tipo de objetos que vocês gostariam que a gente tratasse aqui no vídeo, que eu
tento estudar e trazer aqui para vocês mais informações sobre essa miríade de objetos misteriosos, bonitos que existem no universo que a gente precisa entender. Porque entendendo esses objetos, consequentemente, nós vamos entender melhor a nossa própria evolução. Tudo bem? Então, mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, eu sou editor do blog CienCTech e você acabou de assistir a mais um CienCTech TV. Fui!